Tava olhando o dólar e ele tá exatamente no mesmo patamar de 5 anos atrás, cara. Estados Unidos continuou sendo a grande potência, tanto em termos de crescimento econômico quanto de valorização de ativos. Porque você falou, pô, dá pra conseguir dólar mais 5, mas aqui a gente consegue IPCA mais 7. Mas o que vocês acham que realmente é mais atrativo? Então, se a gente pudesse voltar no tempo, acho que quem não compraria dólar a 4? Olha que o juro baixa, a gente vai ver essa mola comprimida nos FIIs, na nossa bolsa, realmente soltando e vamos ter ótimos retornos. Tava olhando o dólar e ele tá exatamente no mesmo patamar de 5 anos atrás, cara. Perfeito. Em torno aí de 5,40, né? E se a gente for para pensar o máximo que a gente chegou ali, os 5,8 ali quase, parece ser uma janela novamente para quem... Onde? 5,8? Perdão, o dólar chegou a bater 5,7... 6,3, Perdão, 6,2. 6,2. E então tá muito mais barato comprar hoje do que foi nos últimos tempos. Então, o primeiro ponto sobre o dólar que é importante falar, que normalmente as pessoas esperam um momento melhor do dólar para comprar, não faça isso. A gente está defendendo aqui, você deve ter percebido que a gente fala de alocação para o longo prazo. Então, se você comprar agora e está um pouquinho mais caro do que você achava, numa vida de investidor de 5, 10, 15 anos, vai ser pouca diferença. Que você comprou naquele mês e estava um pouquinho mais caro. E outra, a gente já fez simulações de tentar ver o que impacta mais. Se eu ficar esperando esse melhor momento do dólar ou esperar o melhor momento dos ativos que eu estou comprando. O que é mais representativo? É escolher os ativos, não um ponto de entrada do dólar. Então esse é o primeiro ponto. E realmente nosso real esse ano performou bem, até porque estava muito descontado. Sim. E você tem ali uma política norte-americana que tem trazido muita incerteza e tem jogado contra o dólar também no mundo. O que até ajuda, de certa forma, o objetivo do Donald Trump. Então, até dando um passo atrás, se a gente olhar o que aconteceu nos últimos anos, Estados Unidos continuou sendo a grande potência, tanto em termos de crescimento econômico quanto de valorização de ativos. Teve muito estímulo do governo para as pessoas no momento difícil de pandemia, isso preservou o consumo, e lá o consumo é uns 60% do PIB, então o país cresceu ali em média 2,5%. Alta de preço de energia no momento da pandemia, isso se suavizou depois de um tempo. E nos Estados Unidos o custo de moradia ele foi um pouco mais comedido que em outros países, por conta da maneira que a dívida dos imóveis é feita. Lá você não rola cada ano pela taxa básica de juros vigente, então o juro ter subido não encareceu tanto a hipoteca dos americanos como a hipoteca do alemão, a hipoteca de quem mora na Austrália, que aí o juro é alto, rolou, no ano seguinte a parcela que o cara tem que pagar era muito maior. Então isso também preservou o potencial de consumo do norte-americano. Tinha muito estímulo, o governo deu dinheiro para as pessoas, então tinha reserva e eu não estava tão esfolado pelo custo de moradia. Isso fez com que as pessoas continuassem resilientes consumindo e que os Estados Unidos crescesse. E esse crescimento está se esvaindo agora. Então, até metade do ano, os Estados Unidos cresceu 1,2%, tendo ali uma surpresa negativa no primeiro trimestre do ano também de um certo encolhimento. Alguns indicadores começam a desacelerar. E aí a pessoa já muda o humor muito rápido. Fala, putz, como teve muitos anos bons e agora começou a desacelerar, agora é recessão. Então, estou recebendo questionamento. Vai ter uma recessão? O Trump tá maluco? O que eu faço com o meu dinheiro? Novamente, vamos procurar as assimetrias onde estão. Eu sempre defendi que não existe só Estados Unidos no mundo. Então, sim, eu acho que a gente está num patamar de valuation mais esticado. Isso quer dizer que a performance para frente vai ser ruim? Não. Mas você tem mais probabilidades de ter um retorno anêmico para frente, se você compra num patamar de valuation como agora. Anêmico é muito bom. É mais anêmico, mais magrinho, como a gente queira chamar aqui. Então, você pegar ali, hoje o preço-lucro está acima de 2 desvio padrão da média histórica. Se a gente for olhar para trás, isso significa que para frente a gente vai ter ali 2% de retorno anual para zero. Aí você pode discutir, tá bom, mas a gente não está numa mudança de paradigma? Agora as empresas de AI, o valuation médio, ele vai subir? É uma discussão boa. Mas não existe só Estados Unidos. E se o mundo está oferecendo outras oportunidades, por que a gente não pode olhar as ações europeias mais baratas do que as norte-americanas, ações da China, não é à toa, a gente falou do Brasil performando muito bem em dólar, a China performa melhor ainda. Olha a bolsa ali de Hong Kong. No ano passa ali 25% em dólar, algo assim. A bolsa europeia, a bolsa da Alemanha, esse ano está dando show. Então a nossa carteira neste ano, eu posso ter errado isso no ano passado, que os Estados Unidos foi a bola da vez, mas nesse ano a nossa escolha de ter mais ações além de só Estados Unidos está fazendo a gente ter uma performance melhor.
porque a Europa vai bem, a Ásia vai bem em várias partes. Então, a primeira provocação que eu vejo é, vamos procurar diversificação. A gente não precisa. Estados Unidos provavelmente vai continuar sendo a principal nação, vai continuar crescendo bastante, as empresas inovadoras estão lá. Não estou falando para sair dos Estados Unidos. Eu estou defendendo, não tenha só Estados Unidos. Se eu compro um ETF simples, como um VT lá fora, ou aqui no Brasil um World 11, eu tenho ali 50 e poucos % dos Estados Unidos, mas eu me exponho a outras tantas coisas. E o ponto de entrada para a renda fixa ainda está muito interessante. E às vezes, além das pessoas pensarem que só tem Estados Unidos no mundo, às vezes pensa que só tem ações para investir. Hoje a gente compra títulos de empresas super bem capitalizadas, desde um Citibank, Apple, empresa ali com qualidade de crédito altíssima. Eu compro um ETF que vão ter milhares de papéis, ou seja, eu tenho diversificação e eu contrato ali um patamar de $+5 quase, sem precisar ir para empresa lixo. Então, isso me dá um colchão de proteção, independentemente do que aconteça. No crédito, ele é um pouco diferente. Você não precisa ter o crescimento. Você precisa que a empresa permaneça solvente. Eu preciso que a empresa não dê calote, não venha à falência. Então, se eu compro empresa com boa qualidade de crédito e está num yield atrativo, eu estou encomendando um colchão ali de resiliência para minha carteira. E eu acho que tem bastante prêmio ainda, assim, de ETF não muito longo, então eu não preciso nem pegar títulos de 20 anos, me dá ali $4,5 em dólar. Hoje tem fundo Money Market, que é o fundo para fazer reservinha de emergência, pagando 4% em dólar. Então, é um ponto interessante para tirar o chacoalho das ações, tirar um pouco o risco dessa concentração. E na parte das ações, sai do viés norte-americano. Vamos olhar, tem oportunidade na Europa, tem oportunidade de até... Esse call ainda está dando errado, né? Dos REITs, mas eu ainda acredito no potencial de valorização deles, porque é uma classe que sofre com juro alto. E o juro lá está difícil de ceder. Talvez os Estados Unidos nem consiga cortar juro esse ano. E os REITs estão sofrendo. Mas está tão descontado que no momento que isso der uma afrouxada, eles devem andar bastante. Então, a gente promove essa diversificação. É a principal dica que eu tenho para dar hoje, né? Talvez a janela, de novo, ela prejudique muito essa análise. Porque você pega 5 anos, de fato, né? O dólar tava igual. Você pega 6, ele tava em 3,75. Então, foi bem logo antes da pandemia. Foi logo ali na pandemia, você pegou o estresse máximo do pessoal falando, pô, emergente vai ser muito difícil, porque os emergentes vão ter uma queda do PIB de 10%. As primeiras projeções para a queda do PIB do Brasil era de 10%. Então você estava bem naquele ápice e vai ter que gastar muito, que a dívida pública vai para perto de 100 em 3 anos. Então a gente estava bem nesse ápice aí, então pegou essa explosão do câmbio, talvez por isso que hoje a gente tem essa percepção de que tá 5,40, né? Então só para E até um anedótico sobre isso. Em janeiro de 20, antes de a pandemia realmente se alastrar globalmente, eu lembro de fazer lives aqui e a pergunta que chegava é: Raiz, será que eu não espero um pouquinho para comprar? Porque o dólar tá 4 e nunca chegou a 4. Então não tá caro. Então, se a gente pudesse voltar no tempo, acho que quem não compraria dólar a 4? Em janeiro de 20 tinha um estresse no mundo por conta das hashtags no Twitter, era a Terceira Guerra Mundial. Porque o Trump tinha matado o Qasem Soleimani, que era um general iraniano. Sim. Aí veio fevereiro, acabou com toda essa narrativa, começou o Covid a estourar. Perfeito. Aqui no Brasil chegou depois do carnaval, né? Sim. Como tudo no Brasil, né? Como tudo. Mas eu tenho uma pergunta sobre isso do dólar, cara. Porque você falou, pô, dá pra conseguir $+5, mas aqui a gente consegue IPCA +7. E lógico que não é um ou outro, né? Você pode ter os dois na carteira, fazer a combinação, até pra ter muito mais resiliência. Mas o que vocês acham que realmente é mais atrativo em termos históricos? Legal. Depende do período que você faz a análise. Se eu fizer análise dos últimos 10, 15 anos, o $+5 vai ganhar, porque foi um período de apreciação cambial. Se eu esticar isso para começo dos anos 2000, que o dólar passou por um período de grande desvalorização, primeiro o governo Lula, aí a coisa já se equilibra. Um IPCA +7, pô, fica muito interessante, até mesmo em competição com o $+5. Então depende muito. Eu acho que o caminho é por aí onde você falou. Você ter os dois. Porque a gente está no momento onde as duas compras estão em bons momentos. Você está comprando um IPCA com uma taxa muito boa e eu estou encomendando $1 mais, um spread, sem precisar tomar risco. Eu não estou comprando high yield, que é a empresa que tem o maior risco de calote. Estou comprando empresa grande. Dos Estados Unidos, que a gente pode falar. Tem uma empresa no Brasil que ela é AAA Brasil. Lá eu estou falando de empresa AAA Estados Unidos, eventualmente, que é um outro nível de qualidade. Então, e encomendando $+5. Mas, se você perguntar a minha opinião, e eu tendo a ser talvez um pouco mais um cético estrutural, e por ser o meu tema de cobertura, talvez eu tivesse que escolher um dos dois, eu escolheria um $+5, $+6 para carregar. Cara, esse cenário que a gente está vivendo agora é um cenário muito bom quando a gente pensa em oportunidades, né?
O Buffett costuma falar que as taxas de juros estão para os ativos de risco, assim como a gravidade está para a matéria. Ou seja, esse juro muito alto, né, ele puxa o preço dos ativos lá para baixo. Se ele aumentar mais, comprime mais ainda. Tipo, a gravidade da Terra ficando mais forte, puxando em direção ao centro. A hora que o juro baixa, a gente vai ver essa mola comprimida nos FIIs, na nossa bolsa, em renda fixa, realmente soltando e vamos ter ótimos retornos. A única questão é esperar esse momento chegar. Quando a gente fala de renda fixa, IPCA mais pré-fixado, o que a galera normalmente faz? Pô, vou então qualquer um, mas não. Hoje, se você for pegar crédito privado, a gente está perto dos piores momentos para você entrar em crédito privado. Pô, Gui, como assim, né? Não é renda fixa? A chance de calote é alta. É renda fixa. Então, tem dois pontos. A alta taxa, você tem que ver sempre que quando tem uma taxa alta, você está ganhando, mas alguém está pagando. No caso do governo, do tesouro, você fala, ué, mas e aí, o cara não pode quebrar? Pode, mas ele tem o poder de emitir moeda, no limite ele pode emitir, gera inflação. Quebra você, pega o seu dinheiro e paga os outros. Exato! E uma empresa não tem essa capacidade, né? Então tem esse fator, e além do que, hoje o que você tem que comparar sempre na hora de falar, vou comprar crédito privado ou não, uma debênture, um CRI, um CRA, é o que ele está te pagando frente a um título público de mesmo prazo e mesmo indexador. Então, pô, quanto que o governo está me pagando? Qual que é a diferença que o governo está me pagando para emprestar dinheiro para ele frente para essa empresa? Então, o que a gente vê hoje é um spread pequenininho. Então, não adianta você ir lá e ordenar por rentabilidade, que você vai pegar, você vai estar emprestando para uma empresa que, cara, por 5, 7, 10 anos, você vai ficar casado com a debênture dessa empresa, torcendo para que ela, vá tudo bem para ganhar a mesma coisa que um título público. Então não faz muito sentido. Então divide bem esse mundo aí de renda fixa entre título público e crédito privado. Na minha concepção, maior oportunidade é em título público. E na verdade, 80% do seu patrimônio deveria estar lá, né? Porque eu falo, um crédito privado, quanto que ele pode entregar mais de resultado que um título público? 20%? Então você já sabe como equilibrar a tua carteira. É 80% no que traz 80% do retorno e 20% no que traz 20% do retorno. Tem gente que faz o contrário. Coloca 80% de crédito privado, 100% de crédito privado e fica com um pouquinho em título público. Não faz muito sentido. É o Pareto ao contrário. O cara faz um Pareto ao contrário. Foi um comentário muito bom, cara, porque outro dia um aluno ele mandou assim, falou, isso aqui você acha que é uma boa? Era uma debênture de uma empresa que eu nunca ouvi falar, não é listada, então é difícil ver as informações da empresa, e ela tava pagando IPCA mais 15. Caraca. Eu falei, cara... Bom pra quem? Você podia perguntar, né? Não, pois é, né? E 8 anos de prazo. Porra, nem vale a pena olhar isso. Isso aí é um explosivo na sua mão. Porque para a empresa pagar IPCA mais 15, ela tem que ganhar esse dinheiro, né? Vai ver a margem da empresa, às vezes não chega nisso, então não vai conseguir pagar. Tem aquilo, né? Você quer ser ganancioso e ter um prêmio maior, mas na verdade você está botando um monte de risco na sua carteira sem saber que depois de dá problema, tem garantia. Vai atrás da garantia aí. Você vê se é tranquilo de você fazer isso. Então, crédito privado, mas tem que ter muito cuidado. Você quer pegar CRI? Cara, pega um fundo maior de papel. Tem lá uma gestora pegando os CRIs, com uma carteira onde, se um CRI der problema, ele é 1%. Não é igual a sua, onde você fala, vou botar isso aqui, vai ser 10% do que você tem. Então, acho um péssimo negócio. Em vez de pegar debênture, tem fundo de infra, em vez de pegar CRI, tem fundo imobiliário, por exemplo, de papel.